Pois bem, galera, a gente agora vai comentar a respeito das normas gerais de circulação para o ciclomotor. A gente viu já no começo da manhã que até mesmo ontem, né, foi falado algo sobre a questão dos ciclomotores, vulgarmente chamadas de cinquentinha. Os ciclomotores eles exigem habilitação, emplacamento, você com capacete, e ele tem a circulação restrita a certas vias, como por exemplo, ao ciclomotor é proibido transitar, obviamente, sobre calçadas, né? Calçadas seria justamente para pedestres, mas também é proibido transitar em rodovias e pistas de trânsito rápido. Aqui as rodovias e nas pistas de trânsito rápido. Por que é proibido? Tem a questão da velocidade, né? Quando você pega, por exemplo, a rodovia, a velocidade máxima da rodovia é de 110 km, né? Que a gente viu isso no rodovia de pista dupla, para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Quando a velocidade máxima é 110 km por hora, a metade da máxima seria 55 e nem a metade ela alcançaria. Então, é um tipo de veículo que gera obstrução para esse tipo de via, né? Para a via de trânsito rápido, aquela que é para o rápido escoamento, e também para as rodovias. Eu lembro de dar aula para alguns anos atrás para uma aluna. Ela morava, acho que era na Vila dos Firminos, se eu não me engano agora, e ela tinha um ciclomotor, né? E aí ela perguntou, mas então como é que eu volto para casa? Visto que eu tenho que pegar a rodovia para me voltar para casa. Há uma permissão e é exclusiva, porque nenhum veículo automotor pode transitar pelo acostamento, mas há essa permissão para o ciclomotor. Quando não houver uma faixa específica para ela, ela pode ser transitada pelo acostamento, né? Por que há essa permissão? Vale lembrar que os primeiros ciclomotores, eram exemplos de bicicletas elétricas, beleza? Veículos de baixa cilindrada. E nesse caso não geravam tanto risco de acidentes para o pedestre, e se houvesse, seria mais ou menos como um choque entre ciclista e pedestre, beleza? Então esse princípio aqui normativo para as cinquentinhas ela acaba acontecendo. Depois de alguns anos, alguns meses, né, depois ela comprou logo uma motocicleta e já não teve mais que se preocupar em relação ao trânsito na rodovia com a sua cinquentinha, né, com o seu ciclomotor. Beleza? Então, feitas essas ponderações em relação à cinquentinha, a gente vai tocando o barco para frente. As normas gerais definem o comportamento correto dos usuários. E esse comportamento agora a gente vai analisar do condutor. Verificar o porte e a validade da CNH e do CRLV. Vimos que documentos de porte obrigatórios, quando não portados pelo condutor, gera infração de natureza leve, beleza? Portar próteses ou lentes corretivas indicadas na CNH. Se você fez exame médico utilizando óculos ou lente, vai ver essa observação na sua habilitação que você precisa obrigatoriamente utilizar lentes ou próteses, caso sejam requisitadas na sua habilitação. Estar emocionalmente equilibrado, a gente vai frisar isso aqui com mais especificidade quando estivermos estudando na matéria de direção defensiva, as condições adversas que o motorista encontra quando a fonte é ele mesmo, né? Estar convenientemente calçado, já sanamos todas as dúvidas que poderíamos ter a respeito disso, né? Vimos que não é infração de trânsito transitar descalço, mas sim com um calçado que não se firme nos pés. E não haver qualquer parte do corpo para o lado de fora do veículo, né? O camarada que dirige apenas com uma das mãos, ele comete infração de natureza grave. Mas, se for motociclista, comete infração de natureza... Aliás, se for no veículo, é infração de natureza grave. Se for na motocicleta, se for no automóvel, né, infração de natureza média. Se for na motocicleta, é infração de natureza grave. Okay? Por que na moto é grave e no carro é média? Porque quando falamos em equilíbrio, né, é muito mais fácil você perder o equilíbrio da motocicleta com uma das mãos apenas do que perder o equilíbrio no carro, até porque não tem como você cair do carro, né? Beleza? Então é média para ele, mas é grave para a motocicleta. Sobre os veículos, nós dizemos que é infração de trânsito deixar o veículo de estar em bom estado de funcionamento e conservação, né? O que seria a caracterização do bom estado de funcionamento? É quando, por exemplo, você deixa o veículo com lanternas queimadas, né?
lâmpadas queimadas, a placa é uma placa antiga que não é abordada pelo CONTRAN, né, com essa questão de ser nova. A questão da conservação, sujeira pode acarretar em infração para o motorista. Mas vai dizer assim, mas a moto é minha, o carro é meu, lavo se eu quiser. Bom, se a questão da sujeira estiver encobrindo características do veículo, como por exemplo a placa, ou quando esta estiver atrapalhando a visibilidade do motorista, por gerar riscos de acidente de trânsito, acaba acontecendo a infração de trânsito. Combustível em quantidade suficiente, né? A pane seca também é infração de natureza média que deixa faltar combustível no veículo. E a existência dos itens obrigatórios em boas condições. Beleza? Vamos aqui elencar alguns itens obrigatórios para os veículos a nível de CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Existe uma resolução número 14, na verdade, que ela narra sobre os itens obrigatórios para os veículos. E essa resolução de número 14, você vai encontrar lá na página 118 do seu manual, e lá você encontra todos os equipamentos obrigatórios existentes. A gente vai olhar só para o CTB e olhar o que ele traz como equipamento obrigatório, mas vale dizer que esta lista trazida agora, ela não vai exaurir todos os itens de segurança que são obrigatórios em uma fiscalização. Ok? Vamos pegar os mais importantes trazidos pelo artigo 105 do CTB, que diz que cinto de segurança para motoristas e passageiros, encosto de cabeça, né, que é aquela partezinha que fica nas costas do banco, para evitar o chicoteamento do pescoço, dispositivo para controle de gases, o catalisador. O catalisador é um dispositivo que foi desenvolvido para redução de emissão de gases nocivos, é um equipamento obrigatório para motos e carros, veículo automotor de uma forma geral. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Quem é esse? Esse camarada aqui é o tacógrafo, certo? O tacógrafo, a gente pode dizer vulgarmente que é o caboeta do motorista. Como assim? Veículos que são necessários portar o tacógrafo, né, esse registro instantâneo inalterável de velocidade e tempo, é um dispositivo que vai mostrar para o agente de trânsito em que velocidade aquele veículo vinha sendo desenvolvido e há quanto tempo aquele condutor está conduzindo o seu veículo. Alguns veículos do trânsito rodoviário, como no caso de carga e de passageiros, como você pode pegar, por exemplo, o ônibus do Guanabara, que faz o transporte de passageiro rodoviário, precisam observar um tempo de descanso nas suas viagens. Eles não podem, de maneira alguma, transitar por 5 horas e meia ininterruptas. A partir do momento, aliás, mais do que 5 horas e meia, a partir do momento que ele inteirou as 5 horas e meia, ele é obrigado a parar no mínimo 30 minutos para respeitar um descanso nessa jornada diária. Okay? Então, a gente até começa a entender melhor que a pausa que os motoristas fazem em algumas rodoviárias, ela não se trata apenas para apanhar passageiros e descer passageiros, mas sim também para cumprir a norma de trânsito. Isso eu levo em consideração aquelas paradas que levam no mínimo 30 minutos, né, que todo mundo desce do ônibus e tal. Não é apenas um regulamento da empresa, é também uma norma de trânsito. E isso tem que ser observado por motoristas que transitam com carga e também com passageiros. Nós temos a campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Obviamente estamos falando da bicicleta. E nós temos no sexto item, equipamento suplementar de retenção, também chamado de airbag. O airbag é aquela bolsa de ar que infla, né, quando os sensores que ficam à frente e atrás do carro são acionados através de colisão. E essa bolsa de ar infla para evitar a colisão frontal do rosto com o volante. E também é um equipamento obrigatório não somente para o motorista, mas também para o passageiro que vai no banco dianteiro, para que ele não se choque com o painel do veículo. Se você pensar assim, se eu tenho um veículo que ele não tem airbag porque ele é tipo de 2014 para trás, eu cometo infração de trânsito por não portar o airbag, por transitar num veículo que não tem airbag? E a resposta é não, beleza? Por conta de que essa norma ela é gradativa, ou seja, será infração de trânsito quando o seu veículo for depois de 2014 e você ter tirado o airbag. Se você retirou o equipamento obrigatório, aí sim nós temos a configuração da infração de trânsito.
Luzes de rodagem diurna, o famoso DRL. DRL é uma sigla em inglês para definir luzes de rodagem durante o dia. Essas luzes vão ser utilizadas quando você, por exemplo, estiver em rodovia, beleza? A maioria dos carros, a maioria não, todos os carros que saem de fábrica hoje saem com DRL, ok? Então é equipamento obrigatório. Aí você vai dizer assim, beleza, mas e o meu carro que não tem DRL? Como é que eu faço? Em locais onde seja obrigatório andar com o farol aceso durante o dia, você que não tem DRL vai acionar a luz baixa do seu veículo, ok? Sabemos que motocicleta vai sempre andar com os faróis baixos acesos durante o dia e durante a noite, ok? Sempre, independente do local. Mas quando falamos em carros, os carros eles só são obrigados a andar com o farol aceso durante o dia em rodovias. Beleza? Em rodovias e tem algumas ressalvas para essa questão da rodovia. Tem que ser rodovia de pista simples. Então, por exemplo, se você estiver na perimetral do Quixelô, que é a extensão da rodovia, você precisa andar com os faróis baixos acesos? Resposta, não. Por quê? Porque é a pista de duplo sentido. E, aliás, duplo sentido ela é, com certeza. Mas é uma pista de faixa dupla. Né? Você tem duas faixas para cada sentido. Então, nesse caso, não é obrigatório. Se fosse de faixa simples, seria obrigatório? Também não. Por quê? Porque se trata de perímetro urbano. Tem que ser fora do perímetro urbano, em rodovias de pista simples. Aí sim você, mesmo durante o dia, tem que estar com o farol aceso. Então quer dizer que o carro dentro da cidade, durante o dia, não precisa andar com o farol aceso? Exatamente, só em rodovias. Ok? Se tiver o DRL, não precisa acender os faróis, né? O DRL cuida disso por si só. Show de bola. Vamos lá. Falar sobre cinto de segurança. O cinto de segurança, né? Muitos taxam ele como aquele dispositivo que vai evitar de você levar uma multa de trânsito. Mas o ideal é que você pegue o cinto de segurança e utilize ele como alguém que vai te ajudar a evitar uma tragédia maior. Muitos acidentes que em tese deveriam ser simples, acabam tendo uma gravidade muito grande por conta da ausência do cinto de segurança, beleza? E vale ressaltar que não somente o motorista deve estar com cinto de segurança, mas também os ocupantes dos assentos ali, né, os passageiros. Porque você tem que levar em consideração que, em caso de um capotamento ou algo do tipo assim, quem está solto no veículo pode te matar. Ele vai ser lançado para todos os lados, vai te acertar, vai te trazer algum tipo de trauma e pode acabar até te matando. Então você, condutor, não pensando apenas na questão da infração do valor financeiro, mas também na questão da sua segurança. Beleza? Na sua segurança. Isso vai ser bastante útil, né? Tem muitos motoristas que são arremessados do veículos e acabam morrendo por conta disso, por conta da não utilização do cinto de segurança. Quando falamos em cinto de segurança, nós temos 3 tipos de cinto de segurança que são bem vistos, são utilizados e são legais a nível de fiscalização. O pélvico, que é esse que fica na altura da cintura, o torácico, que é aquele que passa na altura do peito, e o de 3 pontos, que é justamente a junção do pélvico com o torácico. Né? O mais seguro é o cinto de 3 pontos, porque ele acaba prendendo o motorista de forma literal ao assento. Né? Se você levar em consideração o cinto pélvico num capotamento, você pode acabar deslizando do banco, né? E aí também sofrendo escoriações. Da mesma forma, num capotamento, o torácico pode não te segurar totalmente e você também ser, num capotamento, tirado do cinto ali, né? E consequentemente arremessado para fora do veículo também. Já no de 3 pontos, nós temos essas 2 travas nos 2 sentidos, evitando com que isso ocorra. Show? Para as gestantes, elas devem usar o cinto de segurança. Já ouvi muita gente dizer o seguinte, olha, o CTB ele permite que gestantes andem sem o cinto de segurança. Nunca vi esse artigo, nunca vi alguém que dá aula falar sobre essa possibilidade, beleza? Ah, mas é porque fulano passou no posto policial e disse que podia. Bom, a gente sabe que a prática ela vai ser um pouco diferente da teoria em muitos casos, mas não existe previsão legal para a gestante andar sem o cinto de segurança. O que existe é uma observância do posicionamento do cinto em relação à gestante. O cinto de segurança ele foi desenvolvido para refrear o nosso corpo quando ele é lançado, né, para alguma direção
em caso de colisão ou de capotamento. Então, por exemplo, se você tentar colocar o cinto do seu carro, você vai puxar rápido, ele vai travar e ele não vai de jeito nenhum. Agora, se você puxar ele suave, ele vem tranquilamente e vai até o limite máximo que ele pode ser puxado. Quando você puxa rápido, você acaba acionando o cinto de segurança e ativando o seu dispositivo, que é justamente o utilizável para o cinto de segurança, né, que é esse travamento. Eu lembro que, agora para fim só de curiosidade, que quando eu trabalhava numa loja de imóveis aqui no Tilô, eu andava muito sem um cinto de segurança. Aí quando eu avistava a PRE fazendo blitz na rodovia, eu me agoniava e começava a puxar o cinto travava e não vinha. Aí eu ficava pensando, rapaz, isso é castigo de Deus, me ia dar só com cinto de segurança. Só que não era isso, né? Era a trava do cinto sendo acionado, porque eu puxava violentamente e o cinto travava, justamente acionando a função do cinto, né? Agora se eu puxasse tranquilamente, né? Parado com o veículo, tivesse puxado para começar a minha viagem, isso não aconteceria, beleza? Então, essa é a função. Então, nesse caso aqui, como a gestante ela vai ser lançada para frente do cinto e o cinto vai refrear o corpo, o cinto pode acabar, né? Prendendo ali a criança, amassando a criança ali e gerando o óbito do bebê. Então, sempre abaixo da cintura para evitar esse tipo de situação. Beleza? O artigo 67, que fala sobre o cinto de segurança, ele fala, ó, condutor ou passageiro devem utilizar o cinto de segurança, né? Caso contrário, gera uma infração de natureza grave. E você já sabe que, estando de PPD, não pode levar infração de natureza grave. Senão causa cassação da sua PPD. Show? Fala de transporte de crianças. No transporte de crianças, fica aquela pergunta assim, né? Você, mãe ou pai, né, está lá no hospital, seu filho acabou de nascer. 0 dia. No primeiro e segundo dia de nascido, o médico disse, meu filho, pode levar o seu filho para casa. A pergunta é, você pode conduzir ele no veículo automotor para a sua casa? E a resposta é sim, posso sim. Porque já existem dispositivos que levam o recém-nascido, né, até mesmo em faixas etárias maiores. Ok? Então, de 0 a 1 ano, você tem um dispositivo chamado de bebê conforto. É um tipo de dispositivo que vai no banco de trás, obviamente, virado de costas para o motorista. Depois que a criança atinge 1 ano, de 1 a 4 anos, ela vai na cadeirinha do banco de trás. A cadeirinha, esse dispositivo, né? Vale ressaltar que nesses 2 primeiros dispositivos, o cinto do veículo não toca na criança. O cinto do veículo toca apenas o dispositivo. É o próprio dispositivo que prende a criança na cadeirinha, ok? No assento, no bebê conforto ou na cadeirinha. E o cinto de segurança prende apenas o dispositivo para que ele não vá para canto algum. Então, de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha. Acima de 4 anos, de 4 anos a 7 anos e meio, no assento elevado, que é esse último dispositivo aqui. Assento por elevação, assento elevado, beleza? É um dispositivo que causa uma altura maior para a criança, uma estatura maior, fazendo com que o cinto não passe na altura do pescoço, mas na altura do tórax da criança, beleza? Quando a criança já tiver 7 anos e meio, e aí? Atingiu 7 anos e meio, ela não precisa mais de nenhum dispositivo como regra. Ela pode ir só com o cinto do veículo, beleza? As montadoras, né, das cadeirinhas, elas se baseiam mais pela questão de peso. Você tem ideia? O meu primeiro filho, quando ele tinha um dispositivo de bebê conforto, ele utilizou o bebê conforto por mais de 1 ano. Porque ele era muito pequenininho, então ele cabia sempre no bebê conforto. Então eu me baseei, você também deve fazer de forma prática, pela questão do peso. Beleza? Pela questão do peso e não pela questão da idade. Obviamente, quando falamos em prova de legislação, você vai sempre pela idade. Mas quando falamos em uso prático, as crianças elas têm estatura muito relativa, né? De uma para outra são bem diferentes, tem umas maiores, outras bem menores. Então, você deve ir pela questão da estatura da criança. Já quando falamos em CTB, você vai pela questão do peso. Aí você diz assim, beleza, mas se eu for pelo peso e não pela questão da idade, eu não vou cometer uma infração de trânsito? E a resposta é, poderia até ser, até abril do ano passado, hoje não mais. Hoje, se você levar o dispositivo adequado para o peso da criança, não há infração de trânsito, mesmo que a idade não seja adequada para o dispositivo. Basta que a estatura seja adequada para o dispositivo, ok? Então, não há infração de trânsito nesse sentido.
O Alan já está dizendo aí que tem 3 meses só dá certo a cadeirinha. Realmente, né? Tem muita diferença. Meu menino estou com mais de um ano a questão do bebê conforto, justamente porque era propício a isso. Não era só por parte financeira, não. Não era só pelo financeiro, não. Era pela estatura também. Então, beleza. Para finalizar aqui, acima de 7 anos e meio, ela pode ir no banco de trás, solto, né? Para ir no banco dianteiro, tem a questão da idade, 10 anos, ou a questão da estatura. Beleza? Uma coisa que a gente pode trazer como regra geral é que quando falar sobre idade para crianças, tanto faz na moto como no carro, a idade vinculada são de 10 anos, né? Motocicleta, 10 anos. E para transitar com criança no banco dianteiro, tem que ter no mínimo 10 anos. Ou nesse caso é ou e não e, se ela já tiver 1,45 m, ela pode ir no banco dianteiro sem o cometimento da infração de trânsito, mesmo que ela não tenha 10 anos. Ah, como assim? Digamos que você tem um filho de 8 anos. Ele já tem 1,45 m, né? Vamos colocar aí que ele tem 1,45 m já. E ele quer ir no banco da frente. Ele pode ir com 8 anos? Pode. Porque ou é essa especificação aqui, ou a idade. Beleza? Ou a idade. Se ele tiver 1,44 m, mas tem 10 anos, ele pode ir no banco dianteiro? Pode, porque ele já atingiu um dos critérios, a idade. Mas se ele tiver com 1,45 m com 7 anos, ele pode ir no banco dianteiro. Obviamente que ele vai ter que observar o assento por elevação, né? Porque mesmo ele tendo uma altura acessível ao banco dianteiro, mas não tendo idade para ir solto no banco, eu pego o dispositivo adequado para a idade, que nesse caso seria o assento por elevação, por ele ter 7 anos ainda, e boto no banco dianteiro. E não é infração de trânsito. Ok? Então tem esses princípios a serem observados aí sobre a questão de dispositivo e recém-nascido. Resumindo e concluindo, você vai para a sua prova lembrar de idade e dispositivo. De 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 anos até 7 anos e meio, o assento elevado, o assento por elevação. Beleza? A partir de 7 anos e meio, a criança pode ir solta no banco de trás. E se ela tiver 10 anos, 1,45 m, são critérios para ser conduzido no banco dianteiro. Para desencargo de consciência, vale ressaltar que existem outras condições que podem fazer com que você transite com crianças menores de 10 anos e até menores em estatura de 1,45 m no banco dianteiro sem cometer infração de trânsito. Que bom! E que situação seria essa? Quando, por exemplo, o veículo que você está conduzindo não tem banco traseiro. Exemplos. Em muitos modelos da picape estrada, você não tem banco traseiro. Então, você pode conduzir a criança no banco dianteiro. Obviamente, observando o dispositivo adequado para a idade da criança. Beleza? Ou situação do D20, né? Não tem banco traseiro também. Pode ir no banco dianteiro, desde que o dispositivo seja adequado para a criança. Também tem uma outra situação, só para finalizar. Quando você, por exemplo, está no carro normal, um automóvel de 5 lugares, e você tem 4 crianças, e nenhuma delas tem 1,45 m e nem 10 anos. Neste caso, você pode conduzir uma delas no banco dianteiro, né, e as demais no banco traseiro. Antigamente, tinha um princípio que nessa situação específica, você deveria escolher a de maior estatura para ir no banco dianteiro. Hoje não mais. Se elas tiverem menos de 1,45 m e menos de 10 anos, qualquer uma delas pode ir no banco dianteiro, desde que as que vão no banco traseiro não tenha, né, a idade de 10 anos ou 1,45 m. Show? Vamos tocar o barco? E quem tem problema de estatura só pode andar com alguns dos dispositivos? Tu fala o camarada que já tem 30 anos e ainda não alcançou 1,45 m, talvez, né? Nesse contexto aí, nós estamos falando talvez do nanismo, né? O cara com 30 anos e não tem 1,45 m é complicado. Mas ele já tem a idade, né? Já tem os 30 anos, por exemplo, né? Aí ele vai poder ir no banco dianteiro. Beleza? Quem tem problema de estatura só pode andar com algum dos dispositivos. Não por causa da idade, né? Não por causa da idade. Agora, eu já dei aula para alguns alunos, sério, eu dei aula para alguns alunos, e eles traziam de casa travesseiros para aumentar a estatura no banco. Isso é verídico, viu? Alguns alunos traziam uma almofada para ficar na estatura para conseguir ver a frente do veículo. Interessante isso aí. Mas não precisava do dispositivo por conta da idade, né? Então, nós temos que transportar crianças no banco dianteiro, só se tiver 10 anos ou 1,45 m. Sobre o transporte de crianças,
nós devemos observar que, em hipótese alguma, a criança deve viajar no colo, porque em caso de colisão, todo o peso do adulto vai recair sobre a criança, né? Obviamente. Você já está até comentando aqui na autoescola, se era mais seguro conduzir uma criança que não tem nem idade em motocicleta, né? Para andar em motocicleta, se era mais seguro que ela fosse na frente, no tanque, ou se ela fosse atrás do condutor, né? E a gente ficou pensando aqui nas possibilidades. Quando a gente imagina a questão de colisão, você imagina logo que você vai esmagar a criança que está na sua frente. Mas tem a questão de quando ela vai atrás, ela pode inclinar para ambos os lados. Se você não for muito rápido, você pode acabar deixando a criança escorregar e cair, né? O seguro, obviamente, é que você respeite os limites de 10 anos ou que ela já se firme com os pés nos pedais. É a forma mais correta, né? Mas aí ficou essa questão de impasse, o que era mais seguro, se era na frente ou se era atrás. E aí eu acho que vai ser bem relativo, né? Situações e situações. Mas se a criança for muito pequena, obviamente ela tem que ir, acho que na frente. Se ela tiver um pouco mais de estatura e poder segurar, agarrar na cintura, é mais seguro para ela na parte de trás. Pode ser relativo. O ideal é que não, né? O ideal é que não. Seja 10 anos ou que tenha condições de se cuidar. Até a gente se entregando aí, viu? Então, se você é aluno que for fazer a aula, se você encontrar uma almofada em cima do assento, a gente já pode imaginar quem teve aula anteriormente, né? Vamos lá. Show de bola. Então, e na questão do carro, né, também colisões, a criança acaba sendo esmagada entre o adulto e o volante. Esse vídeo aqui ele fala sobre a questão do cinto de segurança para os ocupantes do veículo que vem no banco traseiro, né? Eu quero soltar esse videozinho aqui para a gente poder analisar qual é o problema de você, condutor, né, tá levando pessoas que estão no banco de trás que não colocaram um cinto de segurança. Para isso, eu quero passar aqui um videozinho que narra sobre isso. Só abrindo aqui um vídeo aqui para passar para a gente. O Alan pergunta aí, né, se é obrigatório andar com as duas mãos no volante. Tem o costume de usar uma para o volante e deixar a outra só na troca de marcha. É obrigatório andar com as duas mãos no volante, né? Caso seja flagrado conduzindo apenas com uma. Existe, obviamente, as permissões para andar só com uma mão, que é justamente quando você for trocar marcha ou quando você for acionar os acessórios do veículo, né? Sinalização, buzina, são exemplos também. A importância do cinto de segurança no banco traseiro. O uso do cinto de segurança tornou-se um hábito de muitos motoristas e dos passageiros que viajam no banco da frente dos carros. Mas você usa o cinto no banco traseiro? É muito provável que não. Basta observar os veículos passando em qualquer rua do país para descobrir que praticamente ninguém usa o cinto de segurança no banco traseiro. Esse cinto que ninguém usa ou nem sabe que existe pode fazer muita diferença na hora de um acidente. Imagine um veículo que se desloca a uma velocidade de 60 km por hora, batendo de frente contra uma parede de concreto. Imagine também que o motorista ou o passageiro pese cerca de 60 kg. Em um acidente como esse, todos os ocupantes serão necessariamente arremessados na mesma direção e à mesma velocidade que o carro vinha desenvolvendo. Quem está no banco traseiro sem cinto será jogado para frente a 60 km por hora contra o encosto do banco dianteiro. E, por causa da velocidade, o corpo dessa pessoa irá ser projetado com um peso 15 vezes maior ao seu peso real, neste caso quase 1 tonelada. E será jogado para cima também, contra o teto do carro, porque em uma colisão frontal a traseira do carro é impulsionada para cima, levantando rapidamente as rodas do chão. Dependendo de sua altura, o passageiro baterá a cabeça contra o teto. O problema é que, ao mesmo tempo em que o passageiro é jogado contra o teto, seu corpo continua se deslocando para frente na direção do banco da frente.
O teto segura a cabeça da pessoa, ocorrendo, então, o risco de uma flexão extrema do pescoço. Essa flexão pode provocar uma fratura da coluna cervical, que, muitas vezes, é seguida do ferimento da medula espinhal, a lesão medular. É claro que o movimento do passageiro do banco traseiro não termina aí. Ele pode bem terminar fora do carro, depois de atravessar o para-brisa. Mas, para isso, é claro, o passageiro do banco traseiro terá que, primeiro, atropelar o motorista ou passageiro dos bancos da frente, impondo a eles enorme risco de vida. O resultado é o seguinte: quem viaja no banco traseiro sem cinto de segurança corre grande risco de graves ferimentos e pode matar o ocupante do banco da frente, mesmo que ele esteja usando o cinto de segurança, pois seu peso no momento do impacto fica 15 vezes maior. É como circular levando um elefante no banco traseiro. Portanto, usar o cinto de segurança traseiro é uma questão de vida e um dever de cidadania. Show de bola. Vimos aí, né, a questão do prejuízo material e físico transitar com pessoas soltas no banco traseiro. Deixa eu abrir aqui o slide para mim aqui. Confirma aí para mim, galera, já tem o slide na tela de novo? Regras gerais de circulação, para a gente poder continuar. Beleza. Vamos lá. Trânsito de veículos nas vias terrestres obedecerá as seguintes regras. Então, quando você estiver andando na rua, né, com o seu veículo, você vai observar os seguintes princípios. O primeiro princípio de todos é: conduza seu veículo pelo lado direito da via. Esse princípio ele serve até para nortear muitas pessoas que acham que, por exemplo, numa estrada, né, na estrada carroçável ali, não existe contramão. Muito pelo contrário. Todo condutor deve fazer a condução do seu veículo pelo lado direito da via. Caso contrário, se você estiver do lado esquerdo da via, sim, você configura a infração por transitar no sentido contrário ao correto. Beleza? Obviamente que, em regra, você vai transitar pelo lado direito. Mas, quando houver sinalização indicando que você tem que ir mais para a esquerda, aí você deve observar esse princípio. É muito comum em centros urbanos, como por exemplo Fortaleza, a faixa da direita ser cedida para transporte coletivo de passageiro. E lá vai ter uma placa, exclusivo para ônibus. Logo, você tem que transitar na faixa mais à esquerda, beleza? Mas, não havendo sinalização, a regra é essa, feita pelo lado direito. Não trafegar em pistas exclusivas, e eu citei o exemplo do transporte coletivo de passageiro, né, os ônibus. E digo também que quando você transita numa pista exclusiva, numa faixa exclusiva para transporte coletivo de passageiro, tratando-se de natureza de infração, é a pior de todas, que neste caso da infração de natureza gravíssima toda vez que você transitar em faixa exclusiva de ônibus, ok? Só existe faixa exclusiva de ônibus? Não, existe para motocicleta, existe para taxistas, para veículos de grande porte, beleza? Existem vários tipos de pistas de faixas exclusivas para cada tipo de veículo. Não arrancar bruscamente e manter uma distância frontal e lateral. Sobre essa questão do posicionamento, quando falamos em questão de distância frontal e lateral, na frontal, o CTB ele não traz como regra um limite de distância entre veículos, mas ele traz um princípio. É que se você transitar colado no veículo que vai à sua frente, você comete infração de natureza grave, ok? Mais à frente, principalmente na matéria de direção defensiva, eu vou trazer para vocês esse princípio para que você possa entender melhor quando é que, por exemplo, a infração ela pode ser caracterizada. Já quando falamos na distância lateral, o CTB ele não deixou isso à mercê dos condutores, mas ele trouxe expressamente que a distância lateral sempre será de 1,5 m. Mas essa distância lateral ela corresponde ao quê? Ao bordo da pista, que seria essa parte, né, final aqui da via, entre veículos, ao ultrapassar por bicicletas, beleza? Então, a distância lateral, ela passa a ser de 1,5 m. Show? Em faixas de mesmo sentido, então, quando você pega, por exemplo, esse exemplo aqui, que você tem 3 faixas, né, para o mesmo sentido, você vai observar que as faixas da esquerda, elas são cedidas para os veículos de menor porte e de maior velocidade.
beleza? De menor porte e de maior velocidade. Já as faixas da direita é o contrário, né? Para os veículos mais pesados e mais lentos. Um veículo que vai ficar na direita, ele precisa especificamente ser um veículo de grande porte? Não, ele precisa ser um veículo que esteja em baixa velocidade. Então, um veículo de pequeno porte pode transitar pela faixa da direita, ok? Agora, o veículo de grande porte, ele não pode transitar pela esquerda, a não ser que seja para ultrapassagem. Sempre o veículo de grande porte deve estar na faixa mais à direita, ok? Estando rápido ou não, a não ser que seja para fazer ultrapassagem. O veículo de menor porte, ele pode transitar do lado direito, se ele estiver transitando numa velocidade mais baixa. E sempre que você estiver na faixa mais à esquerda, que é justamente na faixa de ultrapassagem, e quando você for solicitado, você deve dar passagem para o veículo que vem atrás, se deslocando lateralmente para a faixa mais à direita. Ok? Para a faixa mais à direita. Aqui a gente fala de algum tipo de situação que talvez, se não fosse abordada em aula, você marcasse como errada sempre na sua prova. Como, por exemplo, o primeiro exemplo ele fala sobre transitar com veículos sobre calçadas. É permitido que um veículo transite sobre calçadas, um veículo automotor? Aí você vai dizer assim, nunca, jamais, sempre, né? Só que existe sim a possibilidade, quando se tratar de entrada e saída de imóveis. Quando você vai guardar o carro na garagem, a moto na garagem, você tem que passar por cima da calçada obrigatoriamente, né? A não ser que você diga para mim que você geralmente levanta ele com os braços e coloca para dentro, né? Aí eu ficaria surpreso em relação a isso, mas geralmente as pessoas transitam sobre a calçada para fazer isso. O segundo exemplo seria parar em acostamento. Você já aprendeu que acostamento foi desenvolvido para pedestres, para o trânsito de pedestres. Mas eu posso usar o meu veículo para parar em acostamento? Em regra, não. A não ser na exceção à regra. Quando o meu veículo apresentar algum tipo de problema, defeito mecânico, que eu impeça de seguir viagem. Neste caso, não haverá infração de trânsito. E a terceira e última situação, se é proibido como regra parar em acostamento, esta exceção aqui, a regra, ela fala que é permitido transitar pelo acostamento. Transitar, né? Tá dirigindo pelo acostamento sem cometer infração de trânsito. Ah, mas Giovanni, mas acostamento tem lugar para pedestre, eu vou estar transitando no acostamento, e aí? Isso será permitido exclusivamente quando a pista apresentar algum tipo de dano, né? Obras ou estiver bloqueada por acidente. Essas três situações ela te permite transitar pelo acostamento. Era muito comum quando tinha aquelas tartarugas que eram colocadas como quebra-molas, a galera passar pelo acostamento para evitar passar em cima do quebra-molas, né? Nesse contexto aí não se configura como uma permissão, porque não se trata de dano na pista, não se trata de obras e nem de acidente, né? É mais algum tipo de saída para evitar o tranco no veículo, beleza? Então, essas três situações aqui são exceções da regra geral. Transitar sobre calçadas, parar em acostamento ou transitar pelo acostamento. Aqui a gente acaba entrando numa situação bem legal sobre preferências de passagem. Preferência. O assunto é preferência. Então, vamos abordar ele aqui. Sobre preferência, o CTB ele trata no artigo 29 com três modalidades. É a rodovia, é a rotatória, ou quando se tratar de um cruzamento que não tiver sinalização, quem é que tem a preferência? Beleza? Então, vamos começar pela linha A, que fala da rodovia. Todo veículo que estiver em rodovia tem preferência de passagem em relação às vias secundárias. Ah, já não entendi. Então vamos exemplificar. Quando você está saindo do Quixelô, que você passa em frente à igreja, né, na lateral da igreja matriz, que você vai sentido ponte. Antes de ingressar na perimetral, você vai encontrar sinalização de parada obrigatória no solo e também na sinalização vertical através da placa pare. Por quê? Porque quem está na rodovia tem preferência em relação a quem está nas vias secundárias. Vamos lá para o outro extremo da cidade. Você está no posto Ipiranga, saindo para quem vai para a Chapada. Você está de frente para a rodovia. Quem tem preferência de passagem? Quem já estiver na perimetral, quem já estiver na rodovia. Você deve parar o seu veículo ali e esperar e aguardar o momento adequado para fazer isso. Então, resumindo e concluindo, terá preferência de passagem o veículo que vier de rodovia. Segundo exemplo, rotatória. E aqui eu vou pegar na própria imagem para me ajudar aqui. Nesse desenho aqui, nesse exemplo aqui, o carro azul tem preferência em relação ao carro laranja e o carro verde. Esses dois veículos eles precisam esperar o posicionamento do veículo azul para ingressar
na rotatória. Na verdade, eles precisam observar a movimentação lateral que esse veículo azul vai fazer na rotatória. Se ele sair antes de passar pela frente deles, aí ele já pode ingressar na rotatória para assim seguir em viagem. Então, o veículo que já estiver na rotatória terá preferência de passagem. E para finalizar, você está no cruzamento. Não tem sinalização de quem tem a preferência ou quem deve parar. Quem tem preferência? Sempre o condutor ou o veículo que vier do lado direito. Nessa situação hipotética, quem está vindo do lado direito é o veículo laranja. Então, logo, ele tem a preferência de passagem. E o veículo azul vai esperar, né, o seu posicionamento para depois fazer o cruzamento ali daquela via. Ok? Então, é assim que se dá a questão de preferência. Rodovia, rotatória e quem vier à direita. Beleza? Vamos. Eu gosto de brincar com relação a isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar um negócio bem aqui nessa tela azul aqui. Vamos criar aqui uma situação hipotética para mim ter certeza que você está ligado nessa questão de relação à preferência. Ainda bem que cada curso é uma turma nova, né? Senão todo mundo ia dizer que eu só uso os mesmos exemplos, né? Talvez tenha até alguém aí, acompanhado de alguém que já teve aula online e já se deparou usando esse exemplo aqui. Eu gosto bastante dele. Para ficar uma coisa mais parecida com a realidade, eu vou fazer essas outras ruas aqui. Como a gente tem tempo, eu vou fazer todas essas aqui para ficar melhor exemplificado. Aqui é uma rua, aqui é outra rua. São ruas transversais, né? Em relação a, em tese, essa rua preferencial aqui. Vamos fazer aqui. Esse aqui é ruim mais desenho disso aqui, pelo amor de Deus. Vamos exemplificar aqui uma situação hipotética. Vou fazer aqui esse supositório. Vamos imaginar que aqui seja a Moveletro. A Moveletro não está me pagando nada para fazer esse comercial aqui. Se tiver alguém na Moveletro aí, tá? Moveletro. Vou botar só aqui Moveletro, para ficar mais rápido. E aqui embaixo, na rua da Moveletro ainda, bem aqui embaixo, eu vou pegar todo esse quadrado aqui, na verdade, que fica muito mais melhor. Muito mais corrado. Deixa eu apagar isso aqui, para me fazer esse prédio aqui mais parecido na esquina. Deixa eu ver aqui, tá descendo aqui, então geralmente vai ficar aqui no cantinho. Aqui é o Geraldo Cabeleireiro. A mesma rua da Moveletro ali, só que lá mais embaixo, né? Sentido para quem vai ali para o Posto Ipiranga, sentido para quem vai para o Jasney. Então, tá aqui o Moveletro, aí tem aquela ruazinha que a Moveletro fica bem na esquina, né? Então, aí digamos o seguinte, Hortência, que a Hortência acabou de participar aqui do chat, tá fazendo uma compra na Moveletro. E aí é o seguinte, a Hortência fez a compra lá na Moveletro e pegou o seu veículo e desceu a Pedro Gomes, ali de forma com o seu veículo. Lá do alto dos bodes, estava vindo do jogo a Daiane. Daiane, não dela? Daiane, exatamente. A Daiane estava vindo lá do jogo, estava tendo no estádio que chamou. Descendo o alto dos bodes, ali, passando na lateral ali do Geraldo Cabeleireiro. E estava vindo lá. Aconteceu de que na Pedro Gomes ocorreu um acidente entre a Hortência com o seu veículo, que passou naquele cruzamento e tal, de boa, mesmo na hora que a Daiane estava passando com o seu veículo. E ali houve aquela colisão entre elas. Pá! Houve um choque entre veículos. Aí eu pergunto, quando você invade a preferência de alguém, você comete infração de trânsito de natureza grave, certo? Eu pergunto assim, quem responde pela infração de natureza grave? A Hortência que vinha da Moveletro da Pedro Gomes descendo na rua ou a Daiane que vinha do alto dos bodes e passou na lateral e colidiu com a Hortência, né? Já vimos aqui que alguns advogados estão começando a aparecer aqui agora. Eles estão dizendo que a Daiane ela responderia pela infração, talvez até com danos civis, né? Ali a questão dos danos materiais, né? Respondendo civilmente por danos materiais. À luz do CTB, artigo 29, a linha C,
Quem responde pela infração de natureza grave, deixar de dar passagem em situações como essa, é a Hortência. Hortência, que vinha na Pedro Gomes? Exatamente. Mas qual é o amparo legal que me faz crer que a Hortência é que vai pagar essa infração aí? Aliás, que vai responder pela infração? Muito simples. Eu volto aqui e pego o artigo 29, inciso 3, a linha C, que diz o seguinte: cruzamentos que não têm sinalização têm preferência de passagem quem vier pela direita. Pela direita, né? Neste caso, eu pergunto para você, quem é que está à direita de quem? Naquele cruzamento ali, se nós observarmos, quem vem à direita da Hortência é a Daiane. É a Daiane. E nesse caso aqui, ela tem a preferência. Né? Ela é que tem a preferência. Mas por que nesse caso, se Pedro Gomes ela é preferencial em todas as esquinas? Bom, cultura não se sobressai à norma. Se não tiver sinalização, que eu sei que não tem naquela esquina, não tem sinalização, eu aplico a norma. A norma diz quem vier pelo lado direito. Quem é que vinha? Daiane. Então, quem é que tem preferência? Daiane, e não Hortência. Beleza? Obviamente que eu não ensino os alunos a passar direto naquela esquina. Viu? Eu sempre peço para que eles parem por conta da cultura. Mas no dia que der errado, eu uso a norma. A meu favor, obviamente, né? Se não for a meu favor, nem digo que existe essa norma. Beleza? Então, olha como é interessante a questão de aprender sobre as normas e ficar, né, ligado em relação a você não ser o cometedor da infração de trânsito. Beleza? Então, bem interessante esse ponto 3 aí. Os demais, rodovia e rotatória, você já aprendeu de cor. Falta você aplicar de forma prática esse terceiro item aqui para que você pudesse, né, memorizar sobre esse princípio aí de preferências em cruzamentos. Beleza? Um amparo legal é o artigo 29, inciso 3, a linha C. Então, acho que muita gente foi pega de calças curtas agora, né? Pois é, então vamos ficar ligado aí em relação a esse princípio aí. Continuando a questão de normas gerais, nós temos um termo muito aplicado também, que é a questão da prioridade. A gente vai já chegar na prioridade. Mas também terão um certo tipo de preferência os veículos que se deslocam sobre trilhos. Beleza? É tanto que sempre é obrigatório, por via de regra, que você pare o seu veículo antes de cruzar linha férrea. Na prova prática de vocês, tanto na moto como no carro, vocês vão fazer uma passagem sobre trilhos, chamada passagem de nível, né? Onde vocês vão cruzar trilhos de trem. O examinador ele vai ficar só observando qual é a sua conduta ao passar sobre trilho de trem. E essa passagem ela pode ser um pouco complexa. Como assim? Porque dependendo do contexto em que você vai se deparar na hora em que for passar no trilho do trem, ou você para 2 vezes, ou você para uma vez. Como assim? Ou 2 vezes ou uma vez? Dependendo da quantidade de veículos que tiver e o posicionamento desse veículo que tiver à sua frente. Ok? Lá na frente a gente vai abordar isso de forma mais específica com o slide e na sua aula prática também você vai ter aula sobre isso, então não precisa acelerar o coração agora não. A gente vai falar sobre isso aqui um pouco mais na frente, beleza? Mas sempre é obrigado parar antes de cruzar a linha férrea. Falando de prioridade, alguns veículos desfrutam de prioridade no trânsito quando estiverem no devido cumprimento do dever legal, ok? Pelo CTB, quando a gente passa para analisar ali o artigo 3º, quero fazer menção do artigo 3º do CTB, que determina o seguinte: as disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores de veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. É o que diz o artigo 3º. Então, ou seja, todas as normas são aplicáveis a todos os veículos. Porém, existem algumas situações, e essa situação é, no estrito cumprimento do dever legal, vai ser aplicado a prioridade a eles. E a quem são esses veículos que podem ter prioridades? Aos precedidos de batedores. Então, o que é um veículo precedido de batedor? Aquele veículo que está sendo escoltado, beleza? Então, os batedores seriam a escolta. A escolta é aquele veículo que vai paralisando o trânsito para que aquele veículo escoltado possa passar, beleza? É o exemplo mais
prático que possa ser utilizado. Tanto que, eu não sei se vocês lembram, quando houve a morte daquela cantora famosa, Marília Mendonça, que o seu caixão estava sendo levado, quem assistiu pela televisão viu que tinha umas motos que iam na frente das viaturas, bloqueando o trânsito. Estamos diante de uma situação de um veículo precedido de batedores, né? A escolta ia fazendo a paralisação do trânsito para que ele tivesse trânsito livre. Isso é prioridade. O sinal está verde para ti, mas se tem um batedor bloqueando a via, eu vou ter que esperar para esse veículo passar por mim, aí depois a via fica liberada para que ele passe. Isso é prioridade, é diferente de preferência. Quem tem prioridade pode mais, beleza? Quais são os outros veículos? Os destinados a socorro de incêndio e salvamento, como por exemplo as ambulâncias, né? Ou a viatura do SAMU. Fiscalização e operação de trânsito, a viatura da PRF, a viatura da PRE, da PM, as ambulâncias, são exemplos de veículos. Na verdade, esse rol não é exemplificativo, esse rol é taxativo. São esses os veículos que gozam de prioridade quando estiverem no devido cumprimento do dever legal. Beleza? Quando eu me deparar com esses veículos, qual é a conduta correta do condutor? Dirigir o seu veículo para o lado direito da via, liberando a faixa da esquerda, ou imobilizando o seu veículo para que aquele veículo possa ter passagem livre à sua frente. E aí nós temos, né, o princípio geral e normativo que diz que os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte e os motorizados pelos não motorizados e todos pela incolumidade, ou seja, pela segurança dos pedestres. Beleza? Essa é a regra em pirâmide aí sobre a questão de responsabilidade viária da segurança. Show de bola. Ultrapassagem. Se existe uma manobra que exige respeito, é a ultrapassagem. Nela, quando você comete qualquer tipo de vacilo, a chance de você pagar com a vida é altíssima, quanto mais com a questão física ou material. Mas o que é ultrapassagem? Ultrapassagem é o movimento de passar à frente outro veículo que se desloca no mesmo sentido. Interessante, né? Para ser ultrapassagem, o veículo tem que estar no mesmo sentido que o meu, ok? E em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego. Tem que estar na mesma faixa de tráfego. Necessitando sair e retornar para a faixa de origem. É justamente o exemplo aqui citado aqui nessas três figuras, né? Mesma faixa, mesmo sentido, está em menor velocidade, vou para a faixa da esquerda e retorno para a faixa da direita de novo. Isso é ultrapassagem, ok? Aí o ponto 2 diz, as ultrapassagens deverão ser feitas respeitando as normas de circulação e regularmente conforme as linhas de divisão de fluxos opostos. A norma de circulação, justamente esses sinais, essas marcações que a via vai receber, ela é o primeiro indício para que você saiba se é possível você ultrapassar ou não. Quando estivermos falando em faixas de trânsito, na nossa aula de legislação, a gente vai ver essa questão da forma em que a linha é desenhada no asfalto. Se ela é contínua ou se ela é seccionada, se ela é tracejada, pontilhada, né? Se ela tem uma linha reta ou não. Se for linha reta, é proibido ultrapassar. Se for linha seccionada, como o exemplo da figura, pontilhada, ela permite a ultrapassagem. O condutor deve dar passagem pela esquerda quando solicitado, né? Vimos isso aqui. As faixas da esquerda são cedidas para os veículos mais rápidos e também para a execução de ultrapassagem. Deixar de dar passagem quando solicitado, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado, é infração de trânsito, ok? Infração de trânsito. Mas se eu estiver na faixa da esquerda, a velocidade da via é de 80 km por hora e eu já estou a 80 km por hora. Eu preciso dar passagem para quem vem atrás de mim mais rápido do que eu? Resposta, sim. Beleza? Se não, você comete infração de trânsito por deixar de dar passagem quando solicitado. Sobre a questão de ultrapassagem, somente pela esquerda. Em regra, você realiza a ultrapassagem somente pela esquerda. Esse somente aqui, você poderia dizer assim, já vai ser na casca de banana dessa vez? Bom, e não é. E não é. Por quê? Porque a regra geral diz que você só deve ultrapassar pela esquerda. Mas existe uma exceção à regra. A gente vai já chegar nela. Mas a regra é essa. Ultrapassagem pela esquerda. Certificar-se que a manobra será realizada com segurança.
O exemplo mais básico que eu posso trazer para você, dentre outros, sobre ter segurança que a realização da manobra vai acontecer, é quando você conhece o veículo que você está dirigindo. Você está na motocicleta, por exemplo, que demora muito a desenvolver velocidade, você não vai inventar de ultrapassar uma carreta, por exemplo, em um curto período de tempo. Você vai deixar chegar no período mais que tenha mais tempo, né, de ir para a contramão e voltar, por conta dessa demora na questão de construção de velocidade do seu veículo. É um dos exemplos mais básicos, mas que faz toda a diferença. Sinalizar com antecedência. A sinalização se resume em duas. A sinalização para a esquerda, para ir para a contramão, e a sinalização para a direita, para voltar para a mão inicial. Então, são duas. Jamais ultrapassar em pontes, túneis, viadutos, cruzamentos, curvas e aclives, justamente em locais de pouca visibilidade. É muito comum, quando eu estou dando aula na rodovia com um aluno, a gente vê carros passarem, motos passarem por nós em aclives, justamente para passar o quanto antes da gente. Às vezes falta 10 segundos para a gente terminar de subir o alto, mas ninguém espera. A galera troca a segurança da sua vida por questão de 10 segundos. Não entre no rol, seja uma pessoa paciente e espere. Camarada, trocar uma vida por 10 segundos não vale a pena, né? Não entra na balança, não casa. E muitas vezes, nós nos pegamos fazendo isso, né? E vemos muitos exemplos de pessoas que se arriscam nesse sentido. Devemos facilitar a ultrapassagem. Redução de velocidade é um bom exemplo para a questão da facilitação da ultrapassagem. Porém, a redução da velocidade ela deve ser executada em um momento correto. Então, como assim? Existe um momento errado para frear, para mim facilitar a ultrapassagem? Sim. Quando você observa que tem um veículo atrás de você querendo te ultrapassar, você já de cara não deve frear ali não, porque senão você mata a carreira do carro que vem atrás de você também. Que talvez ele só não começou a ultrapassar ainda, porque venha vindo alguém na contramão. Então, qual é o momento ideal para realizar a frenagem? Quando o veículo estiver do teu lado. Ele botou de lado para a faixa da esquerda, reduz a velocidade e ele ganha mais tempo para voltar para a faixa inicial. E para finalizar, nós temos a exceção à regra. A regra diz que somente deve ser feita a ultrapassagem pela esquerda. E a exceção da regra diz o seguinte: será permitida pela direita quando o veículo que estiver na frente sinalizar que vai entrar à esquerda. Ah, não entendi. Pega o exemplo aqui embaixo, né? Tem dois veículos na mesma faixa. O ônibus está na frente do veículo vermelho e sinalizou que vai entrar à esquerda. Beleza. Neste caso aqui, o veículo vermelho pode ultrapassar esse ônibus pela faixa da direita e voltar para a faixa da esquerda. Não é infração? Não. Desde que o veículo da frente esteja sinalizando que vai entrar à esquerda. Ok? Então, a única exceção à regra é essa. Eu só posso ultrapassar pela direita se o veículo que estiver na frente sinalizou que vai entrar à esquerda. Ok? Show de bola! Eu vou pegar esse aqui, porque eu quero citar outro exemplo aqui. Né? Muita gente foi pego de calças curtas ali, eu quero trazer um outro exemplo, não falando de preferência. Eu quero falar agora sobre infração de trânsito. Infração de trânsito em relação à questão de... sobre ultrapassagem. Beleza? Sobre ultrapassagem. Vou apagar esse aqui, que eu vou precisar de mais uma faixa de trânsito. Só um minutinho aqui que eu quero já ver se vocês estão atentos em relação à questão de ultrapassagem. Vamos criar aqui um novo cenário. Quero criar uma via de sentido único. Ô, bodega, apaguei foi tudo. Ó. Deixa eu ver se dá um Ctrl Z aqui. Um Ctrl Z aqui, se bota nada. Vamos criar aqui uma via. Uma via de 3 faixas. Aqui o outro bordo da pista. Essa pista é de sentido único, né? Só vai daqui para lá. Vamos criar o primeiro veículo. E esse primeiro veículo vai ser nada mais nada menos do que a viatura da PRE. Aqui o Giroflex. A viatura da PRE. Aí aqui está você. Tá você. E aqui tem um veículo à sua frente. À sua frente. Né?
Aí a questão é o seguinte, você pediu a passagem para esse veículo que está na sua frente, sinalizou com os faróis, fez a utilização da buzina, né? Para quem não sabe, a buzina foi desenvolvida para alertar em ultrapassagens em vias fora da zona urbana, né? Você deu toque com os faróis, buzinou e o camarada não saiu da sua frente. Aí o que você fez? Você foi para a faixa da esquerda, né? Para a faixa da direita, perdão, né? Tô meio dislexo aqui. Você foi para a faixa da direita, foi embora. Aí a pergunta é, a viatura que estava aqui só assistindo essa situação intrigante, né? Intrigante. Ela vai lavrar um auto para o condutor que deixou de dar passagem para você, um auto, e vai lavar outro porque você ultrapassou pela direita, ou ela vai lavrar apenas um auto, que é justamente desse condutor que deixou de dar passagem quando você solicitou. E aí, dois ou um auto, né? Dois ou um auto de infração. Ele vai lavrar dois para o primeiro que deixou de dar passagem quando você solicitou, ou vai lavrar dois autos, um para você e um para ele. Você pela direita e ele por não ter dado passagem. E aí? Né? A galera diz que os dois cometem infração. Né? O Alan foi 2, o outro Alan 2. Esses Alan são bem entrosados. Jamil 2 também, né? Uma situação bem interessante, né? Nesta situação hipotética, você vai dizer assim, lá vem outra pegadinha do malandro, né? Acertou. Nessa situação hipotética, lavra-se apenas um auto de infração. Um auto de infração. E qual seria ele? Deixar de dar passagem quando solicitado. Aí eu não cometo infração, não? Não, porque o que você fez não se caracteriza como ultrapassagem. Aí não, Giovanni? Não. Deixa eu ver que está muito longe aqui de voltar para ela. Mas está aqui. A caracterização da ultrapassagem é aquela manobra que você sai e retorna para a faixa de origem. Beleza. Eu preciso sair e retornar para ser ultrapassagem. Mas o CTB, ele denota o que eu acabei de fazer? Ele exemplifica o que eu acabei de fazer? Sim. Se você for lá no anexo 1 do CTB, página 123 até 126, você vai procurar o termo passagem. Passagem, beleza? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Passagem. Esse tem passagem? Passagem, passar por outro veículo, tá aqui. Passar por outro veículo, página 125. Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade em faixas distintas da via. Você usou a faixa mais central, né, essa aqui do meio, e realizou, né, a passagem por ele. E veja, você passou e seguiu. Aqui não disse que você voltou para a faixa de origem, beleza? Não fala de você ter voltado, você continuou. Mas se eu volto? Aí se você volta, 2 autos de infração. Ultrapassagem devida e deixar de dar passagem quando solicitado. Beleza? Esse é o princípio aí normativo das coisas, né? Então, passagem pela direita é uma coisa e ultrapassagem é outra. Ultrapassagem precisa voltar para a faixa de origem, beleza? Show de bola. Vou apagar isso aqui. Esse vídeo aqui era um vídeo que falava sobre a questão de ultrapassar pela direita, né? É uma infração de natureza média, certo? Mas eu vou deixar passar em outra oportunidade se houver tempo. Vamos falar agora sobre manobras e mudança de direção. O primeiro item fala sobre a questão de você observar tudo que está à sua volta antes de realizar uma conversão direita ou esquerda. A questão da redução de velocidade e a sinalização com antecedência. Pelo CTB, qual é o princípio que norteia a antecedência? A antecedência ela não é configurada por questão de aproximação de curva. Tipo assim, já vi instrutor dizendo o seguinte, que o certo é você sinalizar a 5 metros da esquina para os outros veículos, para onde é que você vai. E isso não é algo legalizado pelo CTB. O princípio de antecedência é aquele em que você sinaliza, os outros condutores observam e interpretam o que você vai fazer com aquela sinalização, ok? Então, a antecedência é o princípio de sinalização em que você sinaliza que dê tempo para todo mundo ver e que todo mundo entenda o que você quer com aquela sinalização. Posicionar-se corretamente. E sobre a questão do posicionamento,
Eu quero trazer uma coisa bem interessante aqui sobre a questão de como você vai fazer isso quando se tratar de curva à esquerda. Aí não é a mesma coisa não? Não. Dependendo do contexto, a movimentação lateral ela vai mudar. Isso é como uma norma de trânsito. Eu já vi muitos simulados essa questão de como realizar a conversão à esquerda em rodovias e em zonas urbanas, ok? Então vamos lá. Se você vai entrar à esquerda numa rodovia, por exemplo, você vai para o Iguatu, vai pela Barra, né? Você chegou ali de frente ao ginásio para entrar à esquerda. Você deve se deslocar para o acostamento, como exemplo do veículo azul, sinalizar para a esquerda e observar o movimento de quem vem pela contramão e quem vem no mesmo sentido que você. Dando para convergir, você vai convergir. Agora, será diferente quando você estiver dentro da cidade e quiser convergir à esquerda, ok? Então, imaginemos uma situação hipotética, está ali você chegando na lateral da igreja matriz, ao invés de querer pegar reto para ir para a ponte, você quer pegar a esquerda para passar de frente à igreja. Você deve deslocar o seu veículo. Cadê o ponteiro? Tá aqui. Você deve deslocar o seu veículo para mais perto da faixa amarela. Opa, aconteceu apenas uma porta que bateu aqui. Beleza, você vai deslocar o veículo para mais próximo da linha que divide a rua. E aí, sinalizando, você aguarda o momento ideal para realizar a conversão. Então, você vai ver que a diferença é que na zona urbana, você vai deslocar o veículo para mais perto da faixa que divide a via, sem queimar ela. Na zona rural, ou seja, na rodovia, você vai deslocar o seu veículo para o lado direito da via para o acostamento para aguardar o momento ideal da conversão à esquerda. Beleza, mas se quando se tratar de conversão à direita, não há nenhuma especificação, apenas que você deve deslocar o seu veículo para a direita, mais para o bordo da pista e entrar de acordo com a necessidade, até porque não existe deslocamento específico como no caso da esquerda. Finalizando, nós temos o uso da marcha ré, que deve ser utilizado apenas em pequenas manobras. E o que é que caracteriza a pequena manobra para o CTB? Balizamento, ou seja, colocar o veículo entre obstáculos, e também guardar o veículo na garagem, beleza? São exemplos que exemplificam pequenas manobras pelo CTB. Se você for flagrado dando ré em situações que não envolvam balizamento ou a questão do veículo ser guardado em garagem, você comete infração de trânsito, ok? E como regra, o veículo deve ser guardado de ré nas garagens.